Cássio. Vamos chegando, vamos chegando. Cadê a doutora Luciana? Ainda não entrou. Anaí, tudo bem, Anaíde? Valéria, boa noite. Flavinho, cabelos ao vento. Cadê a doutora Luciana? Luquinha, você por aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Ela é sua dermato, Valéria. Lu, tava te esperando. Cadê o pessoal? Cadê? Pronto. Amityville. Olá! Pronto, eu falei, ué, vai me deixar aqui sozinho? Não, de jeito nenhum. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Tá no consultório essa hora? Nossa, saí correndo, acabei de chegar. Ah, tá em casa. Hoje eu fiquei lá a tarde toda. Como é que tá seu consultório? Quase ficando pronto. Eu passei lá ontem, você não tava. Que Ai, pena. que pena, quero ir lá conhecer. A gente vai combinar de você ir lá, dar suas opiniões. É pequenininho, mas tá ficando bacana. Pro pessoal que está assistindo, aí a gente trabalha juntos. Eu trabalho com a doutora Luciana no consultório dela. E no mesmo prédio, onde ela tem o consultório no Itaim, eu aluguei uma sala pertinho dela para a gente ficar próximo, fazendo trabalho juntos ali. Então, Continuar, né? O que a gente faz. continuar e ficar ainda melhor, né? É. O pessoal está perguntando aqui se vai ficar salva. Pessoal, eu espero que que fique salva. Por que eu digo espero? Porque às vezes, quando eu fecho a live, o Instagram fica meio maluco. Tem vezes que dá para salvar, tem vezes que você só põe no IGTV. A ideia é que fique, tá? Mas se puderem ficar aí, fiquem por aí. Tá bom, pessoal? Bom, doutora Luciana, mais uma vez, a gente fez a primeira live lá no começo da pandemia, né? Que foi sobre hidratantes, como lavar as mãos, né? Algumas coisas interessantes sobre imunidade. E agora, hoje, nós vamos falar sobre o tema que o pessoal mais pediu. Desde que eu comecei a fazer as lives, o pessoal pede que a gente fale sobre quedas de cabelo. E aí eu falei, bom, ninguém melhor do que a minha dermatologista para falar comigo sobre isso, que é a doutora Luciana, que está aqui. Bom, pessoal, como vocês sabem, a gente tem mais ou menos uma hora, né? Já comemos aí 5 minutinhos iniciais. Nós separamos aqui alguns tópicos, não vai dar para falar tudo, obviamente, né? Até estava falando ontem com a Luciana, ela falou para mim, então, esse é um tema muito rico, dá para a gente fazer um bando de lives. Mas a gente separou talvez os pontos principais que talvez ajude vocês aí. Obviamente, nada substitui um bom profissional de saúde, né? Mas vamos lá. Bom, quem nunca passou babosa, né? Quem nunca tomou biotina desesperado, né? Quem nunca fez as mandingas de cortar o cabelo na lua cheia? Você deve ter recebido isso no seu consultório várias vezes, né, doutora? Nossa, não tem um paciente que já não chega tomando biotina. Não, e biotina e cortar o cabelo na lua cheia e passar... Eu já fiz isso. Lá atrás, eu confesso que eu já fiz isso.
Então, gente, nós vamos desmistificar um pouquinho isso. Vamos ver se a gente dá uma luz sobre esse assunto, que não é tão simples, né? Luciana, doutora Luciana, me fala um pouquinho. Vamos começar com as principais causas, na sua opinião, como profissional, como dermatologista, principais causas da queda de cabelo. Nós vamos falar em seguida sobre os tipos, tá? Alopecia e tal. O que você vê como causa principal, as principais causas? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado pelas mensagens. Então, é o seguinte, queda de cabelo, a gente naquela primeira live falou sobre cuidados com a pele, com o uso do álcool gel, estava todo mundo aí no início da pandemia, e ao longo desses 3 meses, as mensagens de como cuidar da pele foram sendo substituídas por doutora, pelo amor de Deus, meu cabelo está caindo, o que eu faço? Nossa, eu também recebo isso direto. Então, essa percepção do cabelo caindo, é lógico assim, a gente tem 2 grandes grupos, né? As alopécias com cicatriz e as alopécias sem cicatriz. Então, com cicatriz é quando o cabelo cai e ele não vai nascer mais. Então, a gente vai deixar essa um pouco à parte, porque elas são mais raras e mais específicas. As sem cicatriz são essas que a gente vê no cotidiano. Então, se o cabelo tá caindo, despencando, que você vê a diminuição do volume do rabo, ou então aquela história, nossa, o meu ralo tá entupido todos os dias, todas as vezes que eu vou lavar o cabelo, eu vejo o cabelo no chão. Quando eu vou varrer a casa, vem aquele monte de cabelo, cabelo no travesseiro, cabelo na roupa. Então, essa causa específica, que a gente vê o cabelo caindo, ela entra num diagnóstico que a gente chama de eflúvio telógeno. E esse eflúvio telógeno, ele é causado por inúmeros fatores. Então, para a gente descobrir a causa principal, que é isso que vai determinar o que a gente vai fazer como principal tratamento, é muita conversa com o seu dermatologista e uma viagem o que aconteceu há 3 meses atrás. Por quê? Porque, em geral, essa queda, essa interrupção do ciclo, essa passagem do cabelo telógeno caindo, que é uma fase do nosso ciclo capilar. Nós iremos falar também sobre as fases. Aconteceu 3 meses anterior ao sintoma. Então, por exemplo, se você passou por uma cirurgia, pode ser uma pequena cirurgia, média cirurgia, grande cirurgia, existe aí o uso de medicamentos, um período de recuperação que pode influenciar e gerar essa queda de 2 a 3 meses após o evento. Nos casos de infecções, desde uma infecção simples até aquelas infecções mais arrastadas, pneumonia, ou até mesmo sífilis, doenças até um pouquinho mais complexas. Quadros de alteração, por exemplo, de hormônio. Hormonal. Isso. Alteração de tireoide. Então, a gente deve fazer uma investigação. E isso pode ir acontecendo aos poucos e, de repente, dar ali uma descompensada, uma desequilibrada. E daí você começa a ter pequenos sintomas que vão se sobrepor. Então, a pele mais seca, a rarefação dos pelos, associado a uma noite mal dormida, 1, 2, 3 noites mal dormidas. E, assim, o enfraquecimento dos cabelos. Outras causas bem importantes e muito comuns. Gestação. Então, durante a gestação, o cabelo fica lindo, maravilhoso. O efeito do estrógeno faz com que você nem veja o cabelo pela casa durante a lavagem. Depois do parto, existe toda uma alteração hormonal, uma queda muito importante de estrógeno, progesterona, e isso implica uma observação maior do cabelo. Esse cabelo que cai, na verdade, é um cabelo que já deveria ter caído ao longo desses meses se ele não tivesse sofrido ação do estrógeno. E daí a gente entra também nas causas de alterações de distúrbios alimentares ou falta de nutrientes, cujo principal deles que eu poderia citar aqui, que eu acho que é o mais importante, são os quadros anêmicos ou de déficit de proteína, zinco, que são muito importantes e comuns. Nós iremos falar sobre isso. E comum. Bom, aí saindo um pouquinho do eflúvio, a androgenética, que muita gente deve estar se perguntando, a gente não vê muito o cabelo. O paciente, geralmente, ele começa a perceber que o couro cabeludo fica mais aparente. Só segura aí pra gente, porque eu tenho a pautinha aqui, senão a gente vai... Eu não quero parar de falar. Segura aí, Lu. Vamos lá. Você mencionou há pouco, né? Você mencionou o eflúvio telógeno, que é um tipo, né? É uma forma, é um tipo de queda, né? É um tipo de
a gente poderia falar de um momento, você poderia usar esse termo, um momento daquele indivíduo no qual ele desenvolveu o eflúvio telógeno? É uma classificação e a causa dentro dessa classificação pode ser inúmeras. Infecção, anemia, alteração hormonal. Multifatorial. E geralmente ele pode ser agudo, se vamos por um caso, um sintoma pontual, ou tem mulheres, isso é muito comum, que já apresenta episódios de queda de cabelo repetitivos, daí ele entra num eflúvio crônico, ou seja, quando excede 4 a 6 meses, a gente já classifica como, muitas vezes aí tem sobreposição de causas, então não é só um quadro anêmico, mas também infecções, cirurgias que essa paciente acabou passando. Tá. Então, como a Luciana disse, acabou de dizer, nós temos ali o eflúvio telógeno, que pode ser multifatorial. E ela falou aí uma viagem longa com o seu dermatologista. Eu vou incluir também uma viagem longa com o seu nutricionista. Por quê? Aí vai entrar a parte nutricional. Porque a gente, por exemplo, é muito comum as pessoas chegarem no consultório, os pacientes, eu estou vendo muitos pacientes aqui, dizendo, poxa, meu cabelo está caindo bastante, como você acabou de dizer, agora nessa época de talvez um maior estresse, uma alimentação um pouco mais desregrada, a pouca exposição ao sol, a vitamina D tem uma correlação com a queda de cabelo também, vitamina C baixa, há uma correlação intrínseca com uma queda de cabelo acentuada. Nós temos, nutricionalmente falando, nós temos uma correlação, pessoal, de zinco, nós temos uma correlação de um pouco menor de ferro, mas tem também, nós temos uma correlação de biotina, mas eu vou falar daqui a pouco sobre biotina, até a doutora me pediu para falar, porque ela falou, cara, o pessoal tem uma visão errada sobre biotina, fala um pouco sobre isso, eu até dei uma estudada sobre isso hoje e ontem também. Existe uma correlação intrínseca com aminoácidos, existe uma correlação intrínseca com lipídios, com gordura, com iodo, com silício, com cálcio, magnésio. Olha quanta coisa. Ômega 3, pode... 6. Oi? Ômega 3, ômega 6. Ômega 3. Então, como você falou do eflúvio telógeno, que é uma das formas de que a gente vai falar daqui a pouco, você vai falar sobre a alopecia areata, androgenética, são os tipos, as formas com os quais o cabelo vai indo embora. Fala um pouquinho para a gente, agora que você começou, com alopecia androgenética. Né? A diferença entre isso e o eflúvio telógeno, por favor. Em geral, a alopecia androgenética, como o próprio nome fala, né, a causa dele é genética, não é uma causa hormonal. O que acontece é que existe um histórico familiar e existe uma maior, como se fosse uma maior bloqueou. Deu uma travadinha, mas voltou. Uma maior afinidade dos receptores vai pelo hormônio e ao longo dos anos as pessoas elas não chegam no consultório com a queixa, estou vendo meu cabelo cair. Em geral, elas chegam e falam, eu estou vendo meu couro cabeludo aparente. Por quê? Porque o processo acontece lentamente, os cabelos vão afinando, depois eles vão encurtando, e daí existe uma miniaturização do cabelo. E isso acaba deixando o couro cabeludo mais aparente. A androgenética é muito mais comum em homem, né? 80% dos casos acontecem nos homens, pode começar a partir dos 30 anos. E nas mulheres é muito comum após a menopausa, em geral vai a partir dos 65, 70 Pela anos. redução dos hormônios, tem correlação pela redução hormonal? Tem correlação, tem correlação e tem alguns outros fatores que podem influenciar, por exemplo, o tabagismo, ritmo de vida ou até mesmo o alcoolismo, tem algumas medicações, uma predisposição genética. Existe uma mudança muito significativa na qualidade do pelo, na quantidade de fios que saem em cada folículo, principalmente após a menopausa. São 3 grandes mudanças na vida da mulher, na menarca, que é a primeira menstruação, na gestação e na menopausa. Perfeito. A menopausa se aproxima muito da androgenética. O próprio termo diz, né, doutora? O andro de homem, então é mais comum no homem, mas também acomete as mulheres em pontos diferentes, não é isso?
Sim, as mulheres elas começam a observar o couro cabeludo mais aparente na região mediana, então ele começa a abrir uma clareira aqui em cima. E nos homens, o padrão mais comumente encontrado são as entradas e a rarefação aqui na região do vértice. Tipo assim, né? Eu já passei com ela, tomei umas injeções na cabeça. A gente vai falar sobre microagulhamento daqui a pouco, né? Isso. Tem vários tratamentos, tem o microagulhamento, intradermo, PRP. Hoje a gente tem até minoxidil oral já. Falaremos sobre isso. Linkando um pouco com o que você falou, você mencionou agora há pouco sobre proteínas, né? Quando o paciente passa no consultório reclamando de quedas de cabelo, a gente sempre faz um trabalho juntos, né? A gente encaminha para a dermatologista, no caso a Luciana, ela encaminha para mim, a gente faz um trabalho, acho super importante esse trabalho, sobretudo em quedas de cabelo, atuar nas duas frentes, porque as duas frentes têm um poder muito grande sobre isso. A gente percebe muito quedas de cabelo quando há uma ingestão menor de proteínas. No caso, por exemplo, veganos não bem orientados, tá? Não é o veganismo, o vegetarianismo são super adequados desde que bem orientados. Uma ingestão vegana, uma ingestão baixa proteica faz com que os cabelos caiam também. Isso é um dado. Tanto que na estrutura do fio é super importante a gente ter um aminoácido chamado de taurina. Esse aminoácido ele provém de outros dois, que é a metionina e a cisteína. Provém de alguns alimentos como carnes, ovos, queijos, leite. Esses alimentos fornecem esses aminoácidos que são super importantes para o cabelo para os fios terem uma conexão um com o outro. Tanto a taurina quanto a cisteína ou cistina. São aminoácidos super importantes para que você tenha na sua alimentação. Acabei de falar algumas fontes, para que você evite com que os cabelos caiam. Se houver uma deficiência proteica, eles vão ter uma tendência a cair mais. Antes de te passar a bola, a recomendação é de 0,8 gramas por quilo de peso para uma pessoa comum, isso de acordo com a OMS. Atletas, vegetarianos, e aí depende do estilo de vida, depende da idade, depende de um monte de outras coisas, isso pode aumentar para 1, 2, até 3 gramas de proteína por quilo de peso. Então, isso é importante passar no nutricionista, ele vai fazer as análises todas para que você não tenha deficiência proteica. Um dos primeiros fatos que a gente observa no consultório quando a queda de cabelos está acontecendo. Você ia falar alguma coisa? E é que, às vezes, um déficit de proteína pode causar até alteração da coloração do fio. Eu já atendi pacientes que têm o cabelo castanho e daí passou por uma época com restrição proteica, por algum motivo específico, e daí ela criou uma faixa de um cabelo mais claro. Então, existe uma mudança muito importante aí na porosidade, na constituição do fio, e que pode afetar até a pigmentação. Perfeito. Isso é super, super verdade, super real. Eu li sobre isso hoje. Você tem toda a razão, Lu. Pode falar. Geralmente, quando faço essa primeira avaliação do paciente, daí são descartadas outras causas, a causa androgenética, e a gente realmente opta por abrir aí uma investigação mais importante sobre o eflúvio, da onde vem essa causa principal. O que eu percebo no dia a dia é que, em geral, existe assim, uma associação de causas. E daí, nos exames laboratoriais, a gente vai em busca de algo que possa nos trazer aí alguma resposta de onde está esse déficit mais importante. E os pacientes geralmente comentam que ou passaram por um período de alteração alimentar, por isso que é importante nesse momento. Às vezes eu percebo, Fábio, que muitas vezes eu conversando com os pacientes, eles pensam da seguinte forma: nem adianta eu ir num nutricionista, porque eu não vou conseguir dar seguimento, depois tem que dar toda a dieta.
Mas isso é muito importante. Às vezes, dicas, pequenas orientações que não necessariamente vão mudar todo o seu dia a dia ou toda a forma como você faz a sua alimentação, mas sim uma escolha mais consciente do que comer. Então, se você tem essas duas opções, qual dessas duas você deve escolher? Olha, Isso é muito importante, essa associação, e por isso que, assim, o nosso trabalho é muito complementar, assim. sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma. Você mencionou isso, obrigado por ter trazido isso à tona, porque vai me dar a oportunidade de eu dizer algumas coisas. O pessoal que sente isso, né? Puxa, eu não vou conseguir seguir, ele vai chegar lá, ele vai mudar tudo. Não quero. Vamos resolver somente com os tratamentos. Às vezes, ou melhor, grande parte das vezes, eu diria que 90% das vezes, a dieta do paciente vai mudar muito pouco. Neste caso, são somente ajustes que se faz que o paciente nem percebia. Então, às vezes ele acha que ele vai chegar olha, vai ser proibido comer isso, aquilo outro, vamos incluir a planta que nasceu atrás de uma pedra nas montanhas dos Himalaias. Ele acha que vai ser uma coisa difícil de fazer e que vai ter muita exclusão. Na verdade, são pequenos ajustes que a gente faz para, no caso, como eu falei agora, não ter uma coisa tão básica, que é uma deficiência proteica. E daqui a pouco nós vamos falar sobre deficiência de zinco, que também é muito comum. E é só um ajustinho ou outro, uma inclusão de um alimento ou outro, e faz uma diferença bastante grande em queda de cabelo. O pessoal não percebe a relação muito intensa entre alimentação desequilibrada, com falta de alguns nutrientes, e a queda de cabelo acentuada. Muitas vezes o paciente já chega tomando um polivitamínico. Eu fui na farmácia, comprei esse daqui, que já está direcionado para o cabelo. Então, assim, a importância até a gente chegar nesse passo é que a melhor fonte dos nutrientes, tanto de vitaminas quanto de oligoelementos, é a sua própria alimentação. E daí, se a gente não consegue repor através desta via, aí sim a gente opta por suplementar. Perfeito, você matou a jogada. Grande parte dos suplementos que o pessoal ingere por aí, primeiro, eles são inócuos para queda de cabelo. E segundo, você poderia suprir isso facilmente com alimentação, a não ser que exista alguma patologia, algum caso específico, alguma disfunção metabólica, aí sim, algum disruptor endócrino, aí sim a gente pensaria em uma suplementação. Já que você puxou o assunto, ou melhor, você falou agora há pouco, né? Você falou no começo da live sobre o eflúvio telógeno e depois você puxou um pouco para alopecia androgenética. São dois tipos de questões que fazem com que os cabelos caiam, né? Uma pergunta: a alopecia androgenética, o próprio termo diz, genética, ela tem um caráter genético. Existe um gene lá, autossômico, blá, blá, blá. Embora ela seja genética, é possível a atuação sobre ela com uma possível redução de queda de cabelo, sendo algo genético daquela pessoa? Eu pergunto isso porque eu escuto isso de muita gente dizendo assim: não adianta, é hereditário, olha o seu pai, o seu tio, vai cair mesmo. O que você pensa sobre isso? Ou melhor, nem pensa, o que você sabe sobre isso? Total, não é? A gente tem como evitar que se chegue à calvície. Então, não necessariamente porque você tem histórico familiar, a gente espera ou aguarda sem fazer nada e aquela evolução, nós estamos fadados àquele final. Ao destino. Tem tratamentos que já são aprovados pelo FDA, por exemplo, minoxidil, finasterida, até o laser, que a gente pode falar mais para frente, e que ou retardam ou até evitam uma calvície futura. Eu tenho pacientes que vieram ao consultório com a intenção já de um transplante capilar e que obtiveram um resultado tão satisfatório que essa alternativa de tratamento nem
nem passa pela cabeça dos pacientes atualmente. É lógico que tem casos específicos que daí não tem mais jeito. Mas, em geral, quando o paciente, depois que a gente conversou, foram solicitados os exames necessários, a gente passa por um exame clínico. E nesse exame clínico, a gente faz um exame da tração, onde eu examino o cabelo puxando e vejo de fato se existe a saída, porque também a gente tem que considerar, Fábio, que pode ter associação dos fatores. Pode ter tanto uma androgenética quanto um eflúvio ali atuando naquele momento. Então, o teste da tração está positivo ou negativo, e eu faço uma tricoscopia. O que é isso? Eu afasto os cabelos e a gente coloca um visor que aumenta a área que nós estamos examinando no couro cabeludo. E daí nos permite observar se tem um excesso de vascularização, então se o couro cabeludo está mais inflamado, nos permite visualizar se o poro está obstruído. E daí a gente pensa aí numa associação, por exemplo, a descamação, que é a dermatite seborreica, é muito comum nessa época, porque ela está vinculada a um período de estresse, a banho mais quente, vários dias sem lavar o cabelo, porque as pessoas acabam aproveitando o fato de estarem nessa quarentena para faz um rabo e vou lavar menos do que para poupar o cabelo. E é justamente o contrário que acontece. Pergunta assim, campeã do consultório: tem que lavar o cabelo todo dia? Se o seu cabelo é oleoso, sim. Se não, pode lavar um dia sim, um dia não. Mas o fato de você não lavar o cabelo não vai impedir a queda. Por quê? Porque aquele cabelo que está caindo, ele já entrou naquela fase de queda há um certo tempo. Você só vai fazer com que outro fator esteja associado, que é a dermatite seborreica, potencializando assim a queda. Então aí você começa a ver mais cabelo. Você junta a causa do eflúvio junto com a dermatite. Bom, e daí voltando à androgenética. Na tricoscopia, a gente começa a observar os pelos cada vez mais finos, áreas quase que sem pelos, principalmente nas entradas dos homens, é bem evidente isso. Os folículos a gente não consegue mais enxergar os pelos, e os que eles estão bem curtinhos e finos. Daí, nessa fase, é mais difícil realmente uma reversão. Então, a gente tem que aproveitar aquele início do sintoma, onde os cabelos estão mais rarefeitos, o couro cabeludo está evidente, mas o cabelo está fino e comprido. E daí, a associação constante de técnicas, porque vai oscilar. Então, nós vamos conseguir controlar com o tratamento, e pode ser que durante o ano exista uma oscilação dessa queda de cabelo. Aí a gente pode entrar com procedimentos em consultório, como, por exemplo, a intradermoterapia, que é você injetar no folículo a medicação, então ela vai agir de forma mais específica. E daí, entre essas medicações aplicadas, pode ser a própria finasterida, biotina, minoxidil. E daí o número de sessões vai ser de acordo com a intensidade da queda, a gravidade, etc. Associado a isso... Desculpa. Ou seja, seja uma alopecia androgenética com caráter genético, hereditário, seja um eflúvio telógeno, o paciente passando por um estresse, passando por alguma inflamação pós-operatório. Em ambos os casos, existe uma possibilidade de intervenção de diversas formas, no seu caso, com os tratamentos, no meu caso, se houver deficiência nutricional, conseguimos atuar para que haja uma redução dessa queda de cabelos. Exatamente. Perfeito. Você mencionou há pouco sobre a dermatite seborreica. A deficiência de ômega 3 provoca dermatite seborreica e, consequentemente, aumenta a queda de cabelos. Isso é comum em pacientes veganos, por exemplo. Às vezes, de novo, veganos não orientados, tá bem, pessoal? Pessoal, a gente tem muita ômega 3, você tem em salmão, você tem em atum, e você tem em linhaça, óleos de linhaça. O pessoal que não faz uma boa preparação alimentar acaba tendo deficiência deste ácido graxo, e isso provoca, aumenta, acentua a queda de cabelo também. Eu vou abrir agora o tema para a gente falar um pouco da biotina. E os probióticos também, né? Que hoje são super importantes para o controle da dermatite. A dermatite seborreica é aquela descamação, oleosidade do couro cabeludo, né? Que muita gente conhece como caspa. Como caspa. Menos intensa. E a associação também, aí complementando o que você falou,
dos probióticos, que são as bactérias que habitam normalmente o nosso intestino e acabam nos protegendo de doenças inflamatórias. Já que você puxou, então vamos para esse assunto. Não foi ensaiado, mas o bate-bola fluiu. Você mencionou eu estou num momento super apaixonada pelos probióticos, então eu acho que tudo é tipo de probiótico agora. Depois temos que conversar sobre isso. Bom, já que você puxou os probióticos, vamos falar um pouco sobre a microbiota intestinal, que é super, super, super importante para a queda de cabelos. Porque eu poderia ficar aqui até amanhã, eu vou pensar algumas mais importantes. Quando o paciente chega no consultório e diz que está com queda de cabelo, a primeira coisa que eu vejo, antes de análise de pedir exames de ferritina, tudo mais, a primeira coisa que eu pergunto é eu faço um questionário para ver se o paciente tem desbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio da microbiota intestinal, bactérias benéficas, bactérias patogênicas, se a pessoa tem uma permeabilidade intestinal, né? As células dos intestinos, chamadas de enterócitos, elas têm uma coisinha que se chama de tight junctions, elas ficam juntinhas assim. Quando a gente se alimenta mal, gordura saturada, carboidrato de alto índice glicêmico, álcool, ou até mesmo muitos xenobióticos provenientes de pesticidas, detergentes que a gente come, às vezes, ingere sem querer, né? Embalagens, essas células, elas se abrem um pouquinho e aí as bactérias, vamos dizer assim, elas passam com mais facilidade, alterando a microbiota intestinal. Onde a biotina é sintetizada? Eu sei que você sabe. Bactérias no nosso intestino. Nos intestinos. Então, percebam o seguinte, o pessoal vai lá, assim, top de biotina. Ok. Vamos pensar assim, vamos pensar nós todos juntos, eu e você e uma galera está assistindo aí. Vamos pensar juntos. Biotina é uma vitamina. Ela é chamada de B7, ou até, o pessoal mais antigo chama de vitamina H, ou até de coenzima R. São os nomes da biotina. Beleza, é uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, ela não precisa de transportador, ela passa pelo corpo, pela circulação, vai indo embora. Ok. Por que o pessoal correlacionou a biotina com quedas de cabelo? Porque a biotina ela participa da queratinização. Queratina é uma proteína que compõe lá, tá no fio de cabelo, não é, Luciana? Exatamente. Beleza. Então, a biotina está lá, faz parte do processo do fio de cabelo, da queratina, e aí o pessoal associou, bom, biotina eu vou ter que tomar, eu tenho que ter isso no meu corpo. A recomendação de biotina diária é de 30 microgramas. O pessoal suplementa quanto? Quanto você pega no seu consultório, Lu? Nossa, os polivitamínicos americanos, de 3 a 4 cápsulas por dia, em geral 2,5, 5 miligramas. Ou seja, eu pego aqui no consultório de 10 mil microgramas para cima. Você falou, são 10 miligramas. Gente, são 30 vezes mais. Ok, mas isso faz mal? Não existem evidências sobre a hipersuplementação de biotina. Porém, como a gente falou há pouco, a biotina é sintetizada. Se você não obtém via dieta, ela é sintetizada nos intestinos. Se você tem uma desbiose, uma alteração, eu digo para vocês com total certeza absoluta, cada 10 pessoas, 8 têm algum nível de desbiose intestinal, de desequilíbrio intestinal, seja por multifatorial. Beleza, se você não consegue sintetizar a biotina nos seus intestinos, e ela é sintetizada por um aminoácido chamado alanina e por outro composto mais lá, palmotoil, CoA, enfim. Se você não tem as bactérias para fazer isso, você simplesmente ingere via dieta. Gente, via dieta. 30 microgramas, eu até separei aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês. 30 microgramas, você encontra em 2 colheres de sopa de amendoim.
Em 4 ovos, você mata a ingestão de biotina dia. Você tem em lentilhas, em arroz, semente de girassol. Você tem isso em diversos alimentos, você encontra a biotina. Até aí tudo bem, ou seja, ela é importante, você encontra facilmente, não precisa suplementar de forma maluca, de 10.000 microgramas para cima. Agora, o mais doido, pessoal, o mais doido é o quê? Ela só faz sentido na queda de cabelo se houver deficiência dela. Então, se você tiver, se o meu paciente, o seu paciente, Luciana, se ele tiver com a biotina adequada, você suplementar a mais não vai resolver a queda de cabelo. Seja por eflúvio telógeno, seja por alopécia areata, seja por alopécia androgenética. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu ia falar, e que além de tudo, dela não ser assim eficaz, né? Os trabalhos eles não têm não demonstram uma evidência científica na melhora dessa queda. O que a gente vê nos trabalhos é a melhora principalmente das unhas, que ficam mais fortes e mais espessas. E existe uma questão aí muito importante. A biotina, ela é utilizada em alguns kits nos laboratórios para fazer os exames. Então, quando você suplementa a biotina, o fato dela estar a mais do que aquela esperada, ela pode alterar o resultado dos exames. Não que os seus exames realmente estejam alterados. Que ela pode simular uma alteração de hormônios da tireoide, de hormônios sexuais, como, por exemplo, o FSH e o LH. Ela pode... B12. E marcador tumoral. Imagina, vem um marcador tumoral alto, a gente já fica super ansioso, preocupado. E, na verdade, é pela suplementação da biotina. Então, hoje a recomendação é que se suspenda a utilização da biotina 72 horas antes. Eu cada vez menos indico ou prescrevo suplementos ou até uma reposição aí com biotina. Eu não prescrevo biotina, somente em casos de deficiência, que são comuns. Por exemplo, você deve pegar muito isso, comuns em gestantes. Gestantes, às vezes, têm deficiência de biotina. Em outros casos, a gente já falou de desbiose intestinal, também pode ser comum, se tiver muito alterado a microbiota intestinal. E em casos de antibiótico terapia, pessoal que usa muito antibiótico, ou até mesmo pessoal que usa antidepressivo ou para transtorno bipolar, ou algumas drogas cujo princípio ativo é o ácido valproico. Isso é muito comum nesses tipos de drogas. E esse tipo, o ácido valproico, ele entra lá em conflito com a biotina, a absorção é menor, e aí sim pode haver uma deficiência. Nesses casos, eu suplemento. Em outros casos, que a grande parte das vezes, de jeito nenhum, vai comer comida. E você falou sobre a alteração dos exames, Lu. Um exame importante que o pessoal passa batido é o exame de troponina. A troponina é um marcador cardiovascular, cardiorrespiratório, é um marcador de infarto. Então, se a pessoa está com alguma questão séria de coração, vai sair alterado, para até mascarar um problema mais sério se você faz uso de suplementação crônica de biotina. Dá uma olhadinha nisso daqui, ó, que eu separei para vocês. Ó. Olha isso daqui, Lua. Isso aqui foi publicado nessa revista aqui no Skin Appendage Disorders de 2017. Uma revisão do uso de biotina para queda de cabelo, de biotina para queda de cabelo. Olha isso daqui que interessante, ó. Olha isso. Talvez seja meio pequenininho, vou ler para vocês algumas coisas aqui rapidinho para vocês verem que interessante isso daqui, ó. Deixa eu achar aqui, que para mim também é pequeno. Olha aqui, ó. Um estudo de 2011. Essa coluna aqui é a coluna que a gente encontra se havia deficiência de biotina ou não. Olha aqui, ó, deficiência por ácido valproico, tá vendo? E a pessoa
ingeriu 10.000 microgramas dia e 3 meses depois ela teve um bom resultado. Só que, nesse caso, ela tinha uma deficiência por ácido valproico. Em outros casos, ela tinha a amostra tinha deficiência, novamente, de biotina, uma deficiência hereditária. A biotina, uma dosagem, teve... Esse aqui foi não aplicado, mas em grande parte dos casos aqui, olha aqui, improvement, 1 mês depois, o cabelo cresceu em 6 meses, mas cresceu em quem? Em quem já tinha deficiência. Percebe? Então, e aqui a gente vê em grande parte desse estudo, que é uma meta-análise do uso de biotina, você encontra que a biotina faz efeito, sim, para quem está com deficiência de biotina. Então, se você não tem deficiência de biotina, você se entupir de biotina, como o pessoal que foi por aí, não faz o menor sentido. Você vai gastar dinheiro, vai alterar possíveis exames de sangue e não vai resolver a questão. Eu considero muito, durante a escolha dos oligoelementos a repor, o ferro e o zinco, por serem 2 elementos que estão muito presentes em grande parte das nossas reações metabólicas, na formação do DNA, na formação das proteínas. E, embora também os trabalhos eles sejam bem assim, controversos do quanto é importante mesmo ou resolutiva essa reposição de ferro em pacientes que têm indicação, que tem uma ferritina menor que 40, menor que 70, ou então naquelas mulheres que acabam tendo um período menstrual um pouco mais prolongado, com maior fluxo, o que eu vejo no consultório é uma excelente resposta. Então, as pessoas, elas imploram pela biotina, mas é muito melhor a gente ter uma ação mais assim, individualizada, avaliar o seu caso, com uma orientação alimentar associada à reposição dos elementos que realmente vão te trazer aí um benefício e uma resposta à queixa, né? A sua queixa. Isso que você mencionou, né? Você puxou mais uma vez, eu vou cruzar, eu vou fazer o gol aqui, já que você cruzou. Percebam, pessoal, o que nós estamos falando que eu acho que talvez seja interessante para todo mundo. Perceba assim, quando o cabelo começa a cair, não adianta você sair correndo desesperado e começar a se suplementar, ou ir passar na farmácia e comprar algum polivitamínico, ou então as babosas, ou então alguma cura milagrosa que a sua tia falou que resolveu muito para ela, né? Procure profissionais, procure uma dermatologista, procure nutricionista, ou quem quer que seja, se for uma disfunção hormonal, procure endocrinologista, procure auxílio. Por que eu estou dizendo isso? Porque você percebe que, que as causas da queda de cabelo podem ser diversas. Então eu vou tomar ferro, mas será que o ferro é o problema? Pode ser, mas pode não ser o problema. Será, eu vou ingerir quilos de biotina. O problema é a biotina? Eu digo isso porque quando um paciente passa comigo e reclama de queda de cabelo, eu vou olhar os intestinos do cara, eu vou olhar se ele está dormindo, né? Tem uma relação com a melatonina, eu vou olhar estresse oxidativo, que tem uma relação intrínseca com o eflúvio telógeno, eu vou olhar o sistema de oxidação, eu vou olhar o fígado para ver se tem elementos para facilitar a detoxificação, eu vou olhar se ele tem metais pesados no corpo. Eu vou pedir os exames de sangue, sobretudo de zinco, de ferro, de cobre. Você mencionou, Lu, sobre o ferro, por exemplo. Eu vou lá, olho a ferritina baixa. Eu tenho até separei aqui um dado. A ferritina baixa ela é responsável, em caso de alopecia androgenética, de 72% de queda de cabelos nas mulheres, desculpe, e 4% nos homens. Então, o ferro tem uma influência na queda de cabelo? Depende. Se for por um motivo de alopecia androgenética e a ferritina, sobretudo, estiver baixa, você pode minimizar essa perda. Agora, olha só, grande parte das pessoas
Ah, eu estou anêmico, tô com ferro baixo, não sei quem me falou, eu vi no exame e vai lá se entupir de ferro. Também não é o adequado, gente. Ah, mas olha aqui, ó, tô com ferritina baixa. Mas por que ela está baixa? Pode ser, sim, por uma deficiência de ingestão de ferro, mas pode ser por deficiência de cobre. Pode Às ser por vezes, infecção, tem causas, outras causas que podem levar a uma diminuição da ferritina. exatamente, pode ser por um problema hepático, e aí a transferrina, que é, que é o carrinho de transporte através da qual através do qual o ferro atravessa o corpo, passa, vai lá para os tecidos onde ele tem que ir, a transferrina é elaboradinha no fígado. Se tem um problema hepático, vai existir um problema de transporte do ferro. Aí você vai tomar ferro, no sentido medicinal, vamos dizer aqui, nutricional, e não vai resolver, gente. Não vai resolver. Aí você vai ter um problema de excesso de ferro. Aí você vai ter outros problemas que se chama de reação de Fenton, de Haber-Weiss, que são reações que vão aumentar o seu estresse oxidativo, dar cabelo branco, vai cair mais cabelo ainda. Você também mencionou, só para eu puxar aqui, já que você mencionou, eu te passo de novo a bola. Você mencionou sobre o zinco. O zinco, pessoal, ele é importante, ele é um componente importante do fio de cabelo. Deficiência de zinco, você produz dermatite seborreica e você encontra zinco, não precisa suplementar, você encontra zinco, inclusive os vegetarianos, em castanhas, você encontra zinco em gergelim, né? Não precisa ficar desesperado e sair suplementando, você pode alimentar, você pode arrumar isso, ajustar com a alimentação. O zinco é um fator importante para a queda de cabelos também. Vou te passar a bola, Lu. Fala um pouquinho, por favor, sobre o LED. Olha, a gente tem 10 minutos, então, se a gente conseguir ser eu e você mais breve. O LED, funciona ou não funciona? Aquele capacete que o pessoal usa luz. Você mesmo me indicou, eu comprei, eu tenho aqui. Então, você vai dizer agora que funciona porque você me indicou. Mas fala um pouquinho como é que funciona aquilo, qual é o processo, qual é o mecanismo de ação daquelas luzes ultravermelhas, eu não sei nem o nome. Então, essas luzes de baixa intensidade, né, que são os Low Levels Light Therapy, eles são aprovados já pelo FDA para alopecia androgenética. A gente acaba indicando, inclusive, para outros tipos de queda de cabelo, principalmente para o eflúvio crônico, por exemplo, que é aquela mulher que tem queda de cabelo há mais de 4 meses, 6 meses, ou então que às vezes chega e fala assim, eu sempre tive queda de cabelo. Só que às vezes melhora, às vezes piora, mas sempre é muito. Então, a gente precisa de um estímulo constante. Em geral, o laser ele é indicado por 3 a 4 meses. E é importante que ele seja feito pelo menos 3 vezes por semana, durante uns 20 minutos aproximado. Daí, esse laser, ele tem mais ou menos comprimento de onda de 603 a 680 nanômetros. É importante que a gente tem alguns tipos. Tem o capacete, tem uma tiara. A tiara é interessante porque ela vem com uns pentinhos, então ela já abre o cabelo e faz com que aquele laser irradie de uma forma mais interessante o couro cabeludo inteiro. Como se ele afastasse o cabelo para que aquela energia acabe sendo mais absorvida. E o que ele faz? Ele age na mitocôndria, otimizando assim a produção de ATP, aumenta a fase anágena. Então, assim, nosso cabelo, assim, bem por cima, ele tem um ciclo de vida. Então, ele nasce, fica um tempinho ali bem grudadinho no bulbo, na papila dérmica, e depois ele vai se soltando e cai. Então, esse período onde ele está mais forte, onde ele é aderido à papila dérmica, ele faz parte ali da raiz do bulbo, é chamado de fase anágena. Então, quanto mais tempo o cabelo passa por essa fase, melhor é. Por isso que tem mulheres que têm o cabelo super comprido, porque essa fase pode durar de 2 a 7 anos. E tem mulheres que têm o cabelo um pouco mais curto e reclamam, não consigo deixar meu cabelo crescer, porque ele chega no segundo ano e já começa a cair. Então, às vezes, isso é até determinado geneticamente. Então, ele prorroga essa fase anágena. Pessoal, eu vou perguntar, tá? Tem um monte de perguntas aqui. Vamos reservar 5 minutinhos finais para fazer as perguntas, tá, Lu? Tá.
Então, ele prorroga a fase anágena, diminui, ele faz com que o cabelo passe mais rápido da fase telógena. E assim, quando o cabelo cai, pode nascer um cabelo logo em seguida, ou ele pode ficar numa fase de latência, que eu chamo assim, que é a fase quenógena. Então, ele tende a reduzir essa fase de repouso, estimulando que o novo cabelo nasça. Além do LED, a gente tem outras abordagens possíveis, como, por exemplo, a microdermo, o microagulhamento, a intradermoterapia e o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Você quer que eu dê uma passada em cada um? Você quer fechar essa daqui e abrir de novo? O que você acha melhor? Vamos... Pessoal que responde aí. Pessoal, vocês querem abrir uma outra live ou a gente faz as perguntas aqui e encerra? O que o pessoal vai responder aqui a gente faz. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, porque tem um monte de gente que perguntou, senão o pessoal fica bravo que eu não pergunto. Olha aqui, tem uma futura paciente sua, a doutora Lund, você atende que em cidade? Em São Paulo, no Itaim Bibi. No Itaim. Tem uma pergunta que passou, que é a dermatite seborreica. A dermatite seborreica é uma condição que você tem. Então, ela não tem cura, ela tem um controle. Isso significa que, algumas épocas do ano, você vai ter que investir mais neste tratamento e outras você vai nem perceber que ela existe. Então, geralmente no inverno, num período de estresse, maior ansiedade, maior produção de oleosidade e inflamação da glândula, um shampoo mais eficaz. Às vezes a gente aplica a loção de tratamento, faz o tratamento completo, ela regride, mas outras vezes ela pode surgir. Então a gente vai sempre controlando. Olha só, o pessoal está pedindo para abrir outra live. Então a gente vai ficar mais 3 minutinhos aqui e a gente abre outra para bater mais um papinho rápido. Deixa eu pegar mais outras perguntas aqui. Uma pergunta, além da queda de cabelo, né? Os shampoos que deve escolher, eu geralmente, durante o tratamento, eu busco observar se o cabelo ele é muito oleoso. Se for, a minha sugestão é usar uma vez por semana um shampoo anti-resíduos. E esse shampoo anti-resíduos a gente pode considerar ou um shampoo para a caspa, onde ele vai ter ativos que tenham ação anti-inflamatória, ou até um efeito peelingzinho, com alguns antifúngicos, ou mesmo usar vinagre de maçã. Você pega 25 ml, espalha bem, mistura com água, né? 25 ml mais ou menos para 100 ml de água. Espalha no couro cabeludo, ele faz uma boa higienização e já sela a cutícula. Então, às vezes os pacientes falam, ai, doutor, meu cabelo tá caindo, no final da consulta. Doutora, meu cabelo tá caindo, me passa o shampoo. Aí vamos sentar novamente para conversar. No final da consulta. A descoberta da causa da queda é quase que uma psicoterapia, porque assim, a queda de cabelo eu entendo, todo mundo já teve. E é algo que, assim, angustia, nos deixa muito ansiosa. O cabelo, ele faz parte da nossa vaidade, da nossa autoestima. Então, a gente não quer, tá? Com essa aparência, deixa muitas vezes o paciente muito fragilizado. Então, é muito importante esse contato frequente, a explicação. Porque os pacientes, eles vêm ao consultório, eles ficam com medo de ficar calvo. Então, ai, doutora, você não sabe, meu cabelo tá caindo muito. Será que eu vou ficar careca? Então, às vezes, até essa ansiedade já gera uma outra causa de queda de cabelo. Então, exatamente. E a conversa é muito importante. E daí, eu geralmente aguardo uns 3 meses, eu solicito alguns exames, faço esse acompanhamento, e só após 3 meses é indicado algum tratamento mais efetivo, de acordo se for um eflúvio telógeno, se o paciente não responder, e daí entram essas indicações que eu mencionei. Tá. Olha só, eu não quero ser estraga-prazer, eu vou encerrar nesse momento, pessoal, e a gente volta daqui 1 minutinho, tá? Olha, as perguntas, elas não são migradas. Então, quem fez pergunta, se puder repetir lá na próxima live, a gente responde, tá? Eu vou fazer aqui uma última pergunta. Não, melhor, eu vou terminar, porque depois o Instagram fica de mau humor e ele não deixa gravar. Né? Pessoal, não vão embora, tá? 1 minutinho, no máximo 2, a gente recomeça. Tá Valéria, bem? Juju, obrigada pelo carinho.
Lourdes, Pausa. tem tanta gente, eu quero falar de tanta gente. Eu também, estou aqui com um monte de pacientes meus, familiares, tal. Voltamos, pessoal, voltamos. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, não dá. Voltamos em 2 minutinhos, tá? Para a gente poder gravar a live. Segura aí, pessoal. Já voltamos. Pausa para a água e para o chá. Beijos.